Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Seus irmãos não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós temos aqui o profetismo de alguns que são chamados e o coração duro de outro lado. A primeira leitura de Ezequiel, Deus manda Ezequiel falar com o povo e já adverte. Esse povo é de cabeça dura, é isso que ele fala? E coração duro. Eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, a estes filhos de cabeça dura e coração de pedra. Assim diz o Senhor: quer te escutem, quer não, pois são bandos de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Existem pessoas que passam pelo mundo, usadas por Deus, para nos levar no caminho correto. E muitas vezes nós não damos grande atenção. Nós estamos tão preocupados com os afazeres do mundo, com os nossos negócios, os nossos projetos, aquilo que eu tenho de projeto, que muitas vezes não ouvimos os profetas. Até porque também, quem Deus escolhe, geralmente são pessoas que a gente não dá tanta atenção assim. E isso é um problema sério, porque pode ser que nós deveríamos mudar o percurso da nossa história. Mudar realmente a meta. Ter como meta o céu. E às vezes pessoas vão denunciar que nós temos algum tipo de apego. Pode ser parente, né? Parente é mais difícil ainda. Como o que diz mais o Evangelho. O que chegou Jesus lá no Evangelho? Jesus no meio da cidade que ele nasceu. O que o povo de lá falava? Como é que esse cara aí tem essa sabedoria e faz milagres? Ele não é filho do carpinteiro? Não é irmão de fulano? Irmão, você sabe que naquela época tinha uma conotação semítica de primos, parentes próximos, né? A palavra irmão em hebraico. No grego tem a palavra irmão e primo, mas eles quiseram usar a mesma influência semítica do aramaico, do hebraico. Então, quando fala irmãos, é parentes próximos, primos, né? E o hebraico é muito pobre a língua. Para você, é irmão. Para falar primo, tem que falar ben dod, filho do tio. Então, não tem a palavra primo. Já em grego tem. Adelphos, anepsius. Adelphos de irmão, anepsio de primo. Mas mesmo assim não quiseram usar no grego a palavra primo. Usou irmão como de uma forma geral. Bem, Jesus estava ali, e isso é muito comum. Quando vocês começam a se converter, a mudar de vida, os primeiros a criticar são dentro de casa, ou não? De vez em quando eu ouço gente falando: padre, antes minha mãe me enchia o saco para ir na igreja. Hoje que eu estou aqui, me enche o saco porque vem demais. Para um pouco. Você agora vive para essa igreja. O padre Pablo está mudando a sua cabeça. Não é assim também não. Esposa criticada, pega suas coisas e vai morar com esse padre lá, ué. Não é não? Ou então quando o padre fala, não pode usar mais anticoncepcional,
Então, mas esse padre paga as contas dos meninos que for nascendo, né? Nós vamos mandar a conta para ele. Ninguém ouve isso aqui, né? Hã? Todo mundo, não, vai, né? Às vezes vai uma vez na semana, duas, leva sua cama para lá. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual. E quando você começa a se converter, muitos não acreditam. A gente vê isso também em usuários de droga, quando realmente tem uma conversão verdadeira. Qualquer coisa suspeita, a família, foi você. E às vezes eles vêm feridos, padre, eu te juro que eu não estou usando mais. Não foi eu que fiz nada. Né? Eu prometo. Mas é normal também isso. E nós temos que ter isso, essa consciência. Quando eu chego na minha casa, não é que eu sou o padre, eu sou aquele moleque que cresceu lá dentro. É mais fácil que alguém de fora ajude a minha família do que eu. Por isso que geralmente Deus tira da família, não é assim? Tanto o padre quanto o missionário, a freira, você é tirado. Até tem aquela frase, você tira e Jesus toma conta. Ou vai falar que, por exemplo, tanta coisa que vocês falam dentro da família, e ninguém ouve. Aí de repente passa um tempo. Nossa, eu ouvi um negócio, uma pregação ali, olha que bonito isso aqui. Não, mas eu te falei isso umas 1000 vezes. Nunca passaram por isso, não? Quando você fala, ninguém na moral. Quando é alguém de fora, nossa, que coisa nova. Isso acontece frequentemente. Então, na família, geralmente, ou nos mais próximos, por isso que é interessante também que não mandam tanto padres para o lugar onde nasceu. Não é muito interessante, né? Porque ali todo mundo já te conhece, sabe dos seus defeitos, sabe da sua família. Então não vai te ver como pastor. Vai ver aquele que, virou padre e tal. É melhor que não vá. Melhor, não é que é proibido. Agora, uma coisa interessante nessa leitura do Evangelho. Não é nem tanto os judeus se escandalizarem. O interessante do Evangelho é que Jesus se escandaliza com a falta de fé e não fez milagres. O que fala aqui, ó? E Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Ali fez poucos milagres, né? Essa admiração de Jesus é para gerar um certo temor na gente. Qual temor? Que o nosso livre-arbítrio é capaz de parar Deus. É forte isso. O nosso livre-arbítrio pode impedir que Deus haja e faça milagres. Pela nossa falta de abertura do coração. Nós temos que pedir a Deus que o nosso coração esteja aberto à graça. A que Deus nos molde, que Deus nos mostre o caminho. Fiquem atentos a pessoas que você menos espera, que muitas vezes vai ser usado por Deus. Inclusive, eu achei interessante que eu tinha feito uma pregação dessa, que Jesus pode se fazer como um pobre, alguém, e depois me mandaram da Filó, que eu passei para o grupo. Lembra? Da doutora Filó, né? Que ela estava num dia de folga, e saiu da missa, e disse, Jesus, vamos tomar um café comigo? Vocês viram isso? Vamos tomar um café? Eu estou de folga, o senhor está aí de boa? Não sei se ela falou que Jesus está de folga, mas Jesus é puro. E ela foi até o local e tinha uma pessoa muito, muito suja, muito, muito maltrapilho. E essa pessoa não olhava para ninguém. Não olhava para ninguém. E ela parou o carro, e quando ela desceu, ele olhou para ela e pediu um café. E aí ela ficou assustada. E ele disse, você não me chamou para tomar... Aí ela ofereceu outras coisas, né? E ele disse, você não me chamou para tomar um café? Ela disse, mas você não quer outra coisa? Não, só um café. E ela voltou, quando ela voltou, eles não estavam lá mais, né? Também as experiências que eu tive com o mendigo foram enormes. Aquela criancinha também do para-brisa, que foi quem me deu a conversão, né? Que ela veio lavar o para-brisa, e eu estava com dinheiro e disse, não, lá em São Paulo.
Não tem dinheiro não. Tá bom, tio. Lavou da frente, de trás. Alguém já teve o para-brisa de trás lavado por esses caras? Eu nunca vi até hoje. Não. Pode acontecer, mas nunca vi. Já mexeu comigo. Aí eu fui me arrepender. Não, toma aqui. Não, tio, não precisa. E eu tinha prova no outro dia, fiquei procurando a razão desse menino não ter pego o dinheiro, até que de lavar o para-brisa de trás, pensei, ele está tocando meu coração, né? Mas depois de não receber o dinheiro, me deu um nó na cabeça que eu não conseguia estudar para a prova. O que eu fiz? Voltei no semáforo. São Paulo, vocês têm que ver que lá em São Paulo não é tão fácil voltar onde você estava, né? Voltei no semáforo. Vi o menino. O menino estava lá ainda. O anjo esperou. O anjo me esperou. E aí a história foi outra, né? Falei, meu filho, pelo amor de Deus, pega esse dinheiro. Senão eu não vou ter paz. Peguei uma notinha maior lá. Tá bom, tio. E tantas outras experiências que eu já tive na presença, né, real. O mendigo que estava com diarreia, que eu não quis pôr no meu carro, lembra também, né? Com medo de sujar o banco, porque não era banco de couro, era um Celtinha lá que... Pensei, meu Deus do céu, na hora que eu puser esse cara com diarreia no carro, vai virar um... Isso era sexta-feira. Sábado, bateu um arrependimento, estava de plantão de pediatria lá na Zona Leste de São Paulo, aquilo não tirava da minha cabeça. De manhã, fui domingo lá de manhã caçar esse velho, lá na Cracolândia, lá no centro de São Paulo, e nada. Falei, quer saber, eu vou fazer, para amenizar minha consciência, vou visitar uma casa de acolhida que a gente mandava o pessoal, até era da Toca de Assis. E lá tinha uma senhorinha, na cadeira de rodas, que gostava de conversar comigo. Eu entrei lá, cumprimentei o pessoal, fui lá bater um papo com ela, e ela rindo, do nada, não falei nada. Não falei absolutamente nada. E ela rindo, sorrindo, pá. De repente, essa mulher pega no meu braço, assim. Tuf, olha para mim e disse, nunca mais feche as portas do seu carro para ninguém. O seu carro é passageiro. O que eu vou te dar é eterno. Eu não te quero de gravatas, mas de pés no chão servindo a minha igreja. Eu olhei assim. Tá bom. Depois voltou a rir. Né? Depois voltou a rir. O outro que me chamaram para atender, meia-noite na Praça da Sé. Eu estava no hospital. Ô doutor, tem como atender? Está com febre, um senhor bêbado com febre na Praça da Sé. Cheguei lá, só tinha eu e esse bêbado. E eu estava iminente de entrar naquela comunidade que eu fiquei 2 meses, lembra? E quando eu fui puxar o bêbado assim, ele olhou para mim e disse, está na hora de buscar ser humilde. Se te pedirem para lavar pratos, te lave. Vai ser para mim. Adivinha qual foi a minha função na comunidade? Lavar pratos. Quer que eu conte a centena? Um outro que me pediram para acolher, para levar para um albergue, que estava doente meio. E eu fui, não falava uma palavra. Nada. Esse aí eu achei estranho. Pus no carro, levei no albergue, tinha uma escadinha assim, levantei, puxei ele nas costas, até lá em cima. Aí eu cheguei lá em cima, tinha um caderninho, ó, tem um quarto simples e um pouco especial. Só que o simples não tem mais vaga. Aí de repente ele disse assim com a voz diferente, pode ser o especial. Eu, uai. Aí na hora que ele falou isso, que eu não tinha falado uma palavra, eu olhei para ele olhou para mim nos meus olhos e disse assim, depois eu acerto com você. Depois. Aí entrou, né? Depois eu acerto com você. Quer mais? Vocês estão já convencidos ou não? Tem mais um então. Me chamaram de novo na Sé para olhar uma outra pessoa. Também era tarde da noite, porque eu estava muito apressado e levei minha carteira, que eu nunca levo, celular, cartão, dinheiro. Quando eu ia, eu sempre pegava só a identidade, um dinheirinho aqui nos bolsos para não dar problema. Nesse dia, eu estava com tudo. Eu estava atendendo e chegou 4 moleques, de uns 17, 18 anos. Tio, eu estou com fome.
E aí eu olhei assim naquela praça, não tinha ninguém, aí tinha um boteco do outro lado. Falei, vamos lá. Só que no meio do caminho, eles estavam rindo entre eles, e eu sozinho, na praça, com a carteira, celular, e eles rindo entre eles. Falei, nossa, agora estou enrolado. E eu não conhecia esses 4. Eu lembro que eu fechei o olho e falei, pai, pelo menos meus documentos, que salve. E fazer documento em São Paulo não é brinquedo, né? Cheguei no boteco, tinha uns frango frito. Eu não lembro quanto que era, achei que era 8, 10 reais. Aí eu falei, pega lá o frango. Aí eles foram lá, quanto que é, tio? Aí falaram, nossa, tio, não, é muito caro. Eu não estou perguntando, não estou falando se é caro. Pega. Não, tio, espera aí. Aí tinha um senhorzinho lá, vendendo bolacha. Ele pegou a bolacha. Essa aqui, acho que era 2 reais. Falei, não, pega o frango. Não, tio. Eu não quero que o senhor gaste muito. Toma esse daqui. E me abraçou. E foi embora. Não aceitou o frango. Não é normal isso. Ou é? Hã? Quer mais uma? Um outro, esse eu ajudava frequentemente. Um dia chegou em mim e disse, tio, eu vou morrer. Estou devendo ao traficante. E eu nunca dava dinheiro para eles. Tá bom. Quanto você deve ao traficante? Na época era 10 reais, na época. Não era tão grande coisa, mas valia muito mais que hoje, mas não. Falei, então pronto, vamos resolver isso. Peguei. Vai lá, paga o traficante. Aí ele olhou para mim, no fundo dos meus olhos, pegou o dinheiro, pôs no meu bolso e disse, jamais o senhor vai sujar o dinheiro nessas coisas. Te amo, tio. Fica com Deus. Nunca mais ouvi. Nunca mais. Não aceitou o meu dinheiro. Jamais o seu dinheiro vai se sujar com essas coisas. Toma. São inúmeras experiências. Quando você está... Também era a época que Deus me seduzia muito, né? Só faltava, sei lá. O que acontecia era uma coisa atrás da outra. Favelas, o pessoal da favela, quando ia, fechava a favela. É impressionante como que eles têm uma certa fidelidade. Claro que se você também pisar na bola, já era, né? Ou você é fiel, e eles dão a vida por você, ou também, se você for infiel, já é, né? Mas o fato é, dê atenção às pessoas que você menos espera, porque Deus pode usá-las. E se você tiver com o coração duro, fechado, você não vai ouvir a voz de Deus. Não vai. E são vozes que não saem mais do coração. Não saem. Não, nunca. A primeira vez que eu ouvi Deus falando em primeira pessoa, eu lembro de tudo que ele me disse, porque estava um amigo meu, que é neurocirurgião em São Paulo, que estava passando por depressão, minha mãe, eu e um amigo meu rezando por ele, e de repente eu ouço Deus falando comigo em primeira pessoa. O meu amigo não ouviu, o outro que estava rezando, que falou pela boca dele, depois falou que não era para ele, e minha mãe não ouviu, e eu ouvi. Essas palavras nunca mais saíram. Você tem que estar atento, atento. Uma das coisas belas que eu ouvi nesse dia, e eu não estava acostumado com igreja ainda, foi no início da minha conversão. Uma das coisas que eu fico ainda cheio de esperança, é que dentre tantas palavras que ele disse, existe uma coroa de ouro esperando por você. Tu és uma árvore que me dará muitos frutos. Todas as vezes que dobrares o joelho diante de mim, unirei o céu e a terra e te ouvirei. Não porque tu mereces. Eu achei ruim, lembra? Eu achei ruim essa frase. Mas porque tu és meu filho, eu sempre serei fiel a você. Estou reescrevendo a sua história. Estou reescrevendo a sua história. A partir do meu sim, ele reescreve a sua história. São palavras que nunca mais saem. Seja fiel. Existe uma coroa esperando por você.
Quando você ouve, assim como as palavras dos mendigos todos, nunca mais saíram da minha cabeça, né? E me norteiam até hoje. Agora, o que São Paulo explica para nós não termos corações de pedra diante do profetismo? Diante de pessoas que vão nos profetizar, né? O que São Paulo explica? Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho. Então São Paulo tinha uma fraqueza. Esse espinho na carne, que ele chama, né? Que é como o anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito roguei 3 vezes ao Senhor, que o afastasse de mim. Então essa fraqueza que São Paulo tinha, ele pedia que o Senhor o afastasse. E o que Deus respondeu? Mas ele disse-me, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Então aqui, a igreja sabiamente quis mostrar para nós que a forma mais segura, o remédio para nós não termos corações duros diante da palavra de Deus, que vem ou pela igreja, um pregador, ou um profeta, ou um humilde, ou um mendigo, é que você saiba valorizar a sua fraqueza. A nossa fraqueza, reconhecida como fraqueza e dependência de Deus, nos dá uma abertura de coração. Então, se você tem algo que tem dificuldade de superar, padre, eu confesso a mesma coisa, não desista. E apresenta essa fraqueza para Deus e fala, Senhor, eu dependo de Ti e quero que o Senhor me conduza. Com certeza, um coração que reconhece que é fraco e que depende de Deus, da graça de Deus, vai ser um coração aberto ao profetismo, a um profeta, a alguém humilde do seu lado. Com certeza isso vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza que o seu coração vai estar atento, ouvido. Lembra de eu falar que vocação é escuta? Quando eu escutei que Deus me chamava, acabou. Eu moldei toda a minha vida para responder o chamado. Passei por dificuldades? Passei e passo. E mais dentro da igreja. Eu teria todas as razões para decepcionar dentro da igreja. Todas. Algum momento eu tive crise vocacional. Imagina, eu atendi 20 retornos cirúrgicos. Quinta-feira. Sábado eu peguei o avião para Roma. E o meu sócio ficou de atender esses retornos cirúrgicos depois, o resto. Claro que eles fizeram cirurgia sabendo que eu ia viajar, né? Eu já avisei, se quiser operar, tudo bem. Mas depois quem vai fazer o pós-operatório é o meu sócio aqui, porque eu vou embora, né? A chance disso dar certo é quase zero. É quase zero. Saí, peguei as coisas da minha casa lá em Séries, enorme, 4 suítes, 4 ambientes de sala. Peguei minha Pajero Dakar na época, de 7 lugares, deixei no aeroporto para ser vendida e fui andar a pé em Roma na chuva, morando numa beliche em cima com 3 pessoas e banheiro público. No sábado a minha vida mudou de uma hora para outra. O que vocês acham? Qual que é a chance disso? Tive crise? Tive. Tinha dia que eu ia para a faculdade assim, quase que eu tinha aquelas visões de ter um carro assim, né? Quase que todas as câncer, sofrimento, raiva, sem contar quando você vai descobrindo o povo de dentro da igreja, que não é lá grande coisa. Vocês conhecem como é que eu sou, né? Vontade de pegar pelo pescoço. Tudo. Voltar a estudar com outra língua, aprender língua. Igual menino, quando você fala uma palavra, falou melancia em italiano, que gracinha. Não, é humilhante ou não? É como se fosse uma criança. Estrangeiro. Latino-americano lá na Itália. Tudo. Você acha que isso ia dar certo? Todo mundo pensou que não ia dar certo. Mas estou aqui, até hoje. Já passei por todos os sofrimentos, tudo. Mas como eu ouvi,
Aquela voz que disse, Pablo, larga tudo e me segue. E depois eu já sabia que eu não era nada, né? Lembra que Deus antes provou que eu sou um miserável. Quando eu ouvi essa voz, acabou. Assim como hoje, continuam os sofrimentos, as perdas, né? As dificuldades, as mudanças. De repente, de uma hora para outra, eu não tenho vocês, eu não tenho a casa, não tenho o carro, não tenho nada daqui. Vou para outra terra estranha. Né? Tem gente que fala assim, você acostuma. Eu falei, não, tá bom, então arranca seus filhos, sua mulher, depois troca, depois acostuma, né? Né? É fácil falar. Troca seus filhos, sua esposa. Claro que tem sofrimento. E não é questão de apego, é questão de... Eu não estou aqui porque eu estou só como um maestro. Eu estou aqui porque eu tenho amor por você. Amor. É amor, não é... Mas aquela voz diz, vai, Pablo, vai. Eu preciso que você vá. Vai, vai. Eu preciso. Então sempre você tem que seguir a voz. Não o que você sente, que você está sofrendo, você não está. É a voz. Vai. Abraão, sai da sua terra. É assim que a gente vai crescendo. A vocação, de vez em quando eu atendo jovens. Padre, eu gosto de ser padre, mas eu gosto de casar, Meu filho, não é isso vocação. Vocação você tem que silenciar e ouvir. O que o senhor quer de mim? Vai, quero você sacerdote. Acabou. Acabou. Agora você molda a sua vida. Por isso que você tem que estar atento, para não ser de coração duro. Atento, né? Atento à voz de Deus. E ser dócil. Mas não é não sofrer. Não é ou então como se fosse um degrau. Igual tem gente que fala assim, lá vai ser melhor, você vai ver coisas. Não é melhor, não estou preocupado, não estou querendo nada melhor. Eu quero que o povo vá para o céu. E o povo que eu mais quero que vá para o céu hoje, qual é? Vocês. Paulo VI. Sem dúvida alguma. O resto é resto. Não, você vai crescer, você vai ser... Crescer o quê? O que é crescer na vida espiritual? Crescer é morrer, não é? E é justamente por isso que Deus está fazendo isso, né? Morrer. Cortar na raiz. Mas a voz de Deus continua. Vá. Eu preciso de você. Vá. Vá. Então sempre estejam com o coração dócil para a voz de Deus que vem num papa, num bispo, num padre, numa freira, num leigo, num mendigo. Fiquem atentos. Não sejam de coração duro. E quando ouvirem a voz, obedeçam. Como eu estou fazendo. Obedeçam. Vá. Sim, Senhor. Vou com alegria, porque é a mesma voz que me chamou há alguns anos atrás. Que o Espírito Santo sopre sempre nos corações e na mente de vocês, para que vocês sejam conduzidos para o céu. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder